Grande abraço. Contabilidade e auditoria. Confiança, comprometimento e qualidade na prestação de serviços de assessoria contábil e auditoria independente. Equipe altamente capacitada e um constante treinamento para melhor atender as necessidades da sua empresa. Visite nosso site www.ataquesantos.com.br e acompanhe também nossos perfis no Facebook e Instagram. Ataque, contabilidade e auditoria. Talvez seja o momento mais difícil de nossa vida. O mar já não tem mais o movimento desse encontro diário, já não tem o abraço, o sorriso e a mesma vibração. Agora, uma coisa é certa, vai passar. E logo, logo vamos sair dessa mais fortes e conscientes. Carinho, empatia. Eu acho que essas atitudes são tudo que a gente precisa. Por isso, Militão, faça a sua parte, se cuide, fique em casa e não se esqueça. Com a Promédio, você pode contar. Negócio, fortalecer a sua marca, então oferecimento. Entre em contato com a Santos Press Comunicação Integrada, com a equipe multidisciplinar, formada por jornalistas, publicitários e relações públicas capacitados. A Santos Press Comunicação Integrada está pronta e preparada para promover a sua empresa, porque o seu resultado é o nosso negócio. Venha nos visitar e fazer uma parceria de sucesso. Visite o nosso site www.santospress.com.br para mais informações. Atendimento@santospress.com.br ou no telefone 3221-5833. Máxima é uma vida de alegria. Máxima é presente pra viver. Máxima é a sua lavanderia. Cinco lojas sempre pensando em você. Lava, pega, fácil com tecnologia. Cuida de você com seu curte a vida. Máxima lavanderia. Acesse e conheça maximalavanderia.com.br. Sabe por que as pessoas preferem o médico? É que ela, além de consultas e exames, ela promove saúde e o bem-estar, com açúcar que transforma a sua vida. Com atendimento primoroso e comprometimento com a saúde de todos, a Promédio é o plano para você viver mais, melhor. Consulte o seu corretor e contrate o plano que mais cresce na Baixada. Com a Promédio, você pode contar. Programa Sem Pauta. Oferecimento Praticável do Estado de São Paulo. Pontualidade e tecnologia a serviço do Brasil. Muito bem, chegando aqui com mais um programa Sem Pauta. Hoje, quarta-feira, dia 8 de julho de 2020. Começando, portanto, aqui mais um Sem Pauta com muita informação e entretenimento para você. Até às 8 horas estaremos aqui ao vivo no Facebook do programa, facebook.com/programa Sem Pauta. Vai entrar aí na sua tela, né? Então você pode assistir a gente aqui, você vai poder compartilhar conosco aí a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão. Não deixe de participar aqui conosco pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Coloca na tela o nosso WhatsApp, o 991230237, 991230237. Você que está aqui em Santos, mas em qualquer lugar do mundo, podendo participar conosco aqui durante esse programa. Lembrando também que após o programa, a gente vai subir o vídeo lá para o nosso YouTube, né? O YouTube está aí também na tela, YouTube Programa Sem Pauta. Então, se der uma saída, você perdeu qualquer coisa aí do programa, você pode ir lá depois no nosso YouTube e você pode assistir o nosso programa na íntegra, tá bom? Hoje, um programa que eu tenho certeza que 1 hora será pouco, né? Para o nosso bate-papo, afinal de contas, temos aqui 3 ótimos profissionais e eu vou apresentá-los agora. Primeiro, ele que todas as quartas-feiras está conosco, né? Ronaldo Ferreira, chefe do setor de empreendedorismo da Prefeitura de Santos, palmeirense campeão mundial em 1951 conosco, né? Participando mais uma vez do programa. Ronaldo, seja bem-vindo ao programa. Gostou do campeão mundial ou não? Rogério Amador, boa noite. Mas o meu boa noite a todos os nossos amigos aí que nos acompanham aqui nessa noite, nesta rodada aqui, doutor Sidney Vida, doutor Célio. Em especial, meu boa noite a todos os amigos que nos acompanham aqui, né?
seja aí em especial pelo YouTube, por todas as nossas plataformas digitais agora, né? Mas, Rogério Amador, você e Flávio Santana são dois fanfarrões, como já dizia o capitão Nascimento, lá do Wagner Moura, lá do Tropa de Elite. Você é um fanfarrão, né? Existe um erro histórico da FIFA, né, a não atribuir aquele campeonato aquele torneio de 1951, extremamente disputado com times de primeira linha, que a Sociedade Esportiva Palmeiras resgatou naquele ano de 51 toda a mágoa do povo brasileiro que 50 havia perdido aqui a Copa do Mundo no Brasil. Mas a história fará justiça ainda sobre isso, tá bom? Mas a história fará justiça, Rogério Amador. Tá? Lembre-se disso, né? Gente, é um prazer estar aqui mais uma vez, tá? Tenho certeza que nós vamos bater um papo aqui extremamente positivo para todos os nossos amigos, né? Que nos acompanham, principalmente neste momento que o Brasil vive, podemos dizer o mundo, mas nós em especial, por nós termos uma economia ainda muito desequilibrada. Nós estamos aí há 5 anos, o país vem patinando aí em questão de desenvolvimento, de crescimento, mais de 5 anos, cerca de 6 anos, enfrentamos anos difíceis aí com queda de PIB, e quando nós estávamos tentando respirar, somos aqui tomados pelo Covid-19, né? Então nós temos aí tudo que foi projetado, planejado para o ano de 2020, quando terminou 2019, nós estamos tendo que reaprender, refazer e reiniciar. E talvez, em alguns casos, até renascer, tá bom? Muito legal os nossos convidados de hoje, bacana, e vamos em frente. E a gente vai falar muito sobre isso, exatamente sobre isso, né? Sobre esse novo momento que a gente está vivendo aqui na sociedade, né? No emprego, né? E nas demais setores aí da sociedade. Com certeza a gente vai bater um papo bacana aqui hoje. Também conosco o advogado Célio Dias Salles, que mais uma vez participa aqui conosco, né? Que nos dá a honra e o prazer aqui da sua presença. Célio, boa noite. Boa noite, Rogério. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. Estar com o Ronaldo Ferreira para mim é um prazer enorme, porque eu debutei no programa Sem Pauta ao lado do Ronaldo Ferreira. Na época eu fui representando o Nurex, né, o núcleo lá que eu estou presidente, e sem nenhuma demagogia, sem querer agradar, mas o Ronaldo é um ser humano bem diferenciado, é uma pessoa muito firme nas convicções dele, tem bom senso, tem equanimidade, é um cara para mim aí totalmente acima da média. Eu pedi muito ao Papai do Céu que nesse ano de 2020 eu convivesse mais com pessoas acima da média. E ele está mandando gradativamente, né? Me manda você, Rogério, que me ajuda bastante aí, né? No meu lado profissional com a Santos Press. O Ronaldo, a quem eu já conheci, acompanho vez ou outra no programa. E o Sidney Vida, que deve ter dado algum probleminha aí de internet, mas deve estar entrando aí em breve. E também é um amigo, um conhecedor profundo do direito constitucional, é um cara fantástico e muito feliz de estar podendo participar com vocês aí de mais essa live. Entrou, Sidney, inclusive estava falando de você. Deixei você por Sidney último. Voltou. Ele voltou. Né? Que falando o quanto eu pedi, Sidney, em 2020 de conviver com pessoas melhores, né? E o Papai do Céu está dando essa oportunidade e esse programa é mais uma, que eu sei que eu vou aprender muito com vocês. Muito obrigado mais uma vez, Rogério, pelo convite. Legal, Célio. Aliás, eu fiquei preocupado porque eu falei do Campeonato Mundial do Palmeiras e aí o Sidney saiu, né? E aí eu falei, será que temos mais um palmeirense aqui? Sidney Vida, advogado, professor universitário dos melhores. Obrigado pela participação, seja bem-vindo, meu caro Sidney. Obrigado, eu não sei o que aconteceu, que eu tenho um computador aqui, deu uma parada. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, ótimo. Sim. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Um abraço para o Rogério, para o Célio, para o Ronaldo, para todo o público aí que está nos assistindo. Muito obrigado pelo convite. Espero participar aí com boas ideias, tá bom? Muito obrigado. Legal. Não é palmeirense não, né, Sidney? Não, eu sou santista, fanático. É lógico. O Rafael de Moura dizendo aqui que não é bem assim, já estão colocando.
O Rafael de Moura Campos está falando que Sidney é corintiano. Esse é amigo do Flávio Santana. Isso é tudo mandado do Flávio Santana. Tudo mandado do Flávio Santana. Todo mundo é corintiano, né? Pro corintiano, todo mundo é corintiano. Todo mundo é. Exatamente. Tá bom. Gente, olha, antes da gente seguir aqui pro programa, de novo, eu falo para vocês, né? Mande mensagem aqui para nós, né? Através do Facebook, através do nosso WhatsApp. Não deixe de participar, tá aí de novo aí na tela, o 991230237, 991230237, também pelo Facebook. Programa Sem Pauta. Manda aqui a sua pergunta, crítica, sugestão, participe conosco do programa. Antes de eu entrar aqui e fazer a primeira rodada aqui de bate-papo com os nossos convidados, eu vou chamar a Tatiane Aldi, ela que está lá na Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Santos e vai trazer aí, portanto, a primeira informação. Tatiana, está com você. O Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que faz a gestão compartilhada do Complexo Hospitalar dos Investigadores, junto com a Secretaria de Saúde de Santos, está com vagas abertas para enfermeiros e técnicos de enfermagem. Os profissionais serão selecionados para atuar na UTI para pacientes Covid-19. A contratação é em caráter emergencial e por tempo determinado. Os interessados devem acessar o portal da Prefeitura e anotar o e-mail para onde deve ser enviado o currículo. Atualmente, a unidade conta com 30 leitos de UTI Covid-19, além dos 71 de clínica médica, totalizando 91 leitos voltados a pacientes com o novo coronavírus. As informações estão no portal www.santos.sp.gov.br. Da Prefeitura de Santos, Tatiana Aldi. Obrigado, Tati, pelas informações da Prefeitura. Aliás, trazendo uma boa notícia aí, né? Aí a gente vai falar de emprego, né? Também vai falar de emprego, né? Se tem aí uma área que está precisando de muita gente, é justamente a área da saúde, né? Que é a área aí que a que mais tem atuado aí à frente, né? De toda essa pandemia, né? Então, os profissionais de saúde aí estão tendo realmente aí a oportunidade, né? De estarem aí à frente de, enfim, em vários hospitais, clínicas, enfim. Então, tá aí a informação da Prefeitura de Santos, né? O pessoal aí que trabalha com enfermagem, né? Auxiliar de enfermagem, tem a oportunidade aí de trabalhar aí na Prefeitura de Santos, tá bom? Gente, vamos começar aqui o bate-papo, né? Dessa noite de quarta-feira. Eu vou pedir até licença para o Ronaldo. Geralmente a gente começa com os nossos convidados, com o nosso comentarista, perdão, mas eu vou começar aqui o nosso bate-papo com os convidados. Até fora do ar aqui, eu falei com o Sidney e com o Célio, que a ideia de trazer os dois aqui foi justamente por conta de uma live no Instagram, que os dois realizaram recentemente, né? E eu tive a oportunidade de ouvir e fiquei bastante impactado com os comentários deles, onde eles falaram bastante sobre a questão da quarta revolução, de tudo isso que está acontecendo agora, né? Todos nós estamos sendo impactados de alguma forma, né? Seja no trabalho, seja na economia, seja na saúde, e de alguma forma, né, a gente está sendo impactado. E a gente precisa ter noção, ter ciência de tudo que está acontecendo, e a gente precisa caminhar. A gente precisa, né, superar aí esse desafio que está nos apontando. E aí, por isso, eu queria começar primeiro com o Célio. Queria que o Célio me ajudasse a voltar, então, a esse assunto e começasse aqui a falar para o nosso público, né, o que seria essa quarta revolução aí, ou revolução industrial que estão falando, né? O que a gente pode embasar mais em cima dessa revolução atual que estamos vivendo, Célio? Então, Rogério, eu já começo logo com a parte prática para que as pessoas entendam, né, os ouvintes aí, os telespectadores do programa. A Amazon quase não tem lojas físicas, tá? O Uber é a maior empresa de transporte do mundo sem ter carros, né? O Facebook não cria conteúdos e é a maior rede social. A Alibaba não possui estoque próprio, né? Se a gente for falar, o Airbnb não possui imóveis e hoje é a maior empresa de locação, né, do mundo. A Netflix não é um canal de TV. O Bitcoin não é uma moeda física, né? Então a gente está vivendo um momento
né? O Sidney depois pode trazer até uma parte mais histórica, que ele é um profundo conhecedor, mas assim, a coisa está andando de uma maneira muito rápida. Ou as pessoas se reinventam, né? Ou elas não estão entendendo que já estamos vivendo a quarta revolução industrial, né? Eu trouxe esses exemplos de Uber, Amazon, Alibaba e tantas outras aí que existem, né? Eu trouxe os mais comuns, né? Mas o problema tá exatamente nisso. As pessoas estão demorando, né? Infelizmente, para alcançarem o dinamismo que essa quarta revolução industrial está trazendo, com essa revolução, com essa tecnologia de informação, com a nanotecnologia e por aí vai. Então, assim, nós estamos vivendo um momento que ou as pessoas se reinventam, e eu lembro muito na época do Uber, que a gente, assim que começou o Uber, eu tenho um tio que é taxista ainda, né? Então, quando eu pegava algum táxi para ajudá-los lá e tal, só ficavam reclamando do Uber. E aí eu só questionava, ao invés de reclamar, o que você pode fazer de maneira diferente? Eles ficam lá oferecendo balinha, a água, que hoje já não oferecem mais também, oferecendo balinha, água, e, bom, então faz você isso também, coloca uma televisãozinha aí no banco de trás, coloca uma revista, faça alguma coisa, né? Então, a Revolução Industrial, a quarta, lógico, ela é muito mais ampla, e aqui a gente tem que falar de uma maneira um pouco mais resumida. Mas é isso, a coisa está muito à frente, a tecnologia está muito adiante, a tecnologia de informação, né? Então, ou as pessoas acordam, param de reclamar e começam a agir, ou vai ficar assistindo a evolução alheia. Eu falei muito na minha live da questão dos escritórios de advocacia, que é a área de atuação minha, né? O quanto eu comecei há 20 e poucos anos atrás com fichinha de andamento de processo, e hoje eu tenho tudo em nuvem. Eu estou trabalhando essa pandemia em casa como se nada tivesse acontecendo, no sentido do andamento dos processos digitais, o fórum, está tudo funcionando dessa maneira, né? Então, assim, ou as pessoas acordam ou vão ficar para trás, tá? Essa é a minha opinião inicial a respeito dessa quarta revolução. Bom, Ronaldo, não foge muito aquilo que a gente tem procurado trazer aqui às quartas-feiras, né? Até em termos de incentivo para as pessoas, né, Ronaldo? Olha, sem dúvida, as palavras do Célio com relação a essa evolução, né? Sem dúvida nenhuma, nos últimos 20 anos, nós tivemos um avanço tecnológico tão grande, tá? Que nunca, absolutamente, não existe referência na história da humanidade. Num lapso de temporal tão curto, tá? Tanta evolução, tanto desenvolvimento, tanto crescimento, né? E essa revolução, essa quarta revolução industrial, ela entra, nós estamos citando aqui exemplos aqui do nosso cotidiano, bem colocado pelo Célio, né? Ou seja, as nossas comodidades, o nosso transporte da mobilidade urbana, com relação ao e-commerce, né? Você falou, ele citou Alibaba, o Amazon. E o que é interessante é que esses últimos 4 meses, em especial, nós já se adiantou muito mais daquilo que talvez viria há 2 anos, em 4 meses já começou a ocorrer. Um exemplo é como nós estamos aqui fazendo o nosso programa. Um exemplo hoje são, por exemplo, na questão processual, ou melhor, na questão judicial, as audiências que já estão sendo feitas, tá? Através de possibilidades, principalmente no que diz respeito à conciliação, sendo feito através de forma virtual. Então, esse avanço, nós não temos limite do que pode ocorrer. Agora, o que me preocupa por demais é que nós sabemos que cada vez que a tecnologia avança, algum emprego vai ficando pelo caminho, né? E nós precisamos transformar isso de outra maneira, na geração de renda, como as pessoas vão obter renda. E como será a formatação desse novo emprego? Lá atrás, eu acho que a grande mudança, talvez, que nós sentimos foi no sistema bancário, né? Os bancos foram os primeiros a implantarem uma tecnologia de tal sorte que hoje você faz as suas... Começou lá com os bancos 24 horas que eram colocados, né? Posteriormente veio o fechamento das agências, começou a diminuir agências, por quê? Você teve a possibilidade de você se conectar com o banco através do teu computador, do teu computador de casa. Hoje você tem um banco na palma da tua mão, de qualquer lugar do mundo você faz a tua operação.
Né? E isso vai adiantar. Os bancos foram os primeiros. Se você pegar os bancos no passado, as filas que faziam. Hoje nós estamos tendo fila por outros problemas, né? Constatamos o centro da cidade, é uma outra discussão que precisa ser tratada lá, mas a grande massa do povo do brasileiro já está conectado através do aplicativo no banco. Né? Isso vai ter, nós precisamos de quê? De educação. Como nós vamos agora preparar os nossos jovens, como nós vamos preparar as pessoas para que elas obtenham renda? Não vamos nem falar do emprego, o emprego continuará de uma maneira diferente, mas principalmente a geração de renda. Isso vem com educação, essencialmente. Educação. E começa lá na base, no ensino fundamental, até as nossas universidades. Muito bem. Professor Sidney, eu chamando agora de professor, porque o Ronaldo citou educação, então agora eu passo a pergunta para o professor Sidney, né? Até para saber a sua opinião, se concorda realmente dentro dessa inovação que está ocorrendo no mundo, né, através dessa quarta revolução, as duas preocupações que o Ronaldo colocou, né, renda e educação, né? Como é que a gente deve lidar com essas duas situações dentro desse momento totalmente elétrico que estamos vivendo, né, nessa atualidade agora, principalmente durante a pandemia? Bom, em primeiro lugar, eu afirmo que não é só um momento de inovação. Talvez a inovação ela já surja a partir da década de 80 em todo o mundo, com a própria terceira revolução industrial, que se caracteriza pela digitalização, certo? De uma forma geral, quando surgem os computadores, os micros, enfim, uma série de bens e serviços já digitalizados, digamos assim. Eu acredito, e um ponto eu gostaria até aqui de trazer para vocês, concordo, acho que estamos todos na mesma linha aqui, o Célio, o Ronaldo, provavelmente o nosso público escutando a gente, mas é mais do que inovação. Nós vivemos uma época de ruptura, uma grande ruptura, e se acelerou por causa dos grandes movimentos históricos, que, de uma forma clássica, são eles que mostram para nós os avanços. Em 3 momentos pontuais, isso é sabido, história base, quando nós passamos, o povo, por revoluções, pandemias ou guerras. Então, na verdade, estamos passando por uma grande pandemia que, simplesmente, eu diria, ele adiantou um processo que já existia, certo? O Skype já existia, as reuniões online já existiam, só que, de alguma forma, todos nós, 1/3 pelo menos dos cidadãos da Terra, fomos forçados a essas mudanças. E uma coisa interessante, Rogério, Célio, Ronaldo, o público que está nos ouvindo, muitos alunos, familiares e amigos têm me procurado com dificuldades de principalmente compreender o momento histórico que nós estamos vivendo, né? E para todos eu invoco aqui, acho que a maioria de nós já pelo menos viu a trilogia, assistiu a trilogia do Senhor dos Anéis, né, do grande J.R.R. Tolkien. Num dos filmes, eu não me lembro, aqui o programa é sem pauta, então eu não me lembro se é o primeiro, o segundo ou terceiro da trilogia. Existe uma conversa entre o personagem principal, que é o Frodo Bolseiro, e o grande Gandalf, o cinzento, né? Eu tenho falado isso para todo esse pessoal que me procura e que eu acho bacana, porque nós, nesse momento, estamos cumprindo uma função social que cabe a todos nós. Professores, profissionais liberais, pessoas esclarecidas, gente da cidade, da terra, a gente tem que ajudar. A nossa função é muito grande agora de estender as mãos, amparar as pessoas. Eu, como um advogado, tenho dito isso no escritório, tenho muito conversado isso com o Célio. A nossa função social hoje de ajudar a sociedade civil é muito grande. A gente preserva nossos clientes, preserva os nossos sócios e nossos companheiros de trabalho, mas a nossa função social, ela nunca esteve tão grande, tão latente. Então eu trago aqui 2 conversas. O Frodo Bolseiro, num certo momento do filme, salvo engano, é o primeiro, A Sociedade do Anel, né? Ele fala assim, eu gostaria que isso não estivesse acontecendo na nossa época. Ele fala para o Gandalf. E o Gandalf responde assim, eu também não gostaria. Como, aliás, todos nós que estamos aqui não gostaríamos. Mas essa decisão não coube a nós, não cabe a nós. Tudo o que podemos decidir é o que fazer com a época que o destino quis nos reservar. Então, eu acho que, em primeiro momento, todo homem, todo santista, todo paulista, todo brasileiro tem que cumprir o dever com o seu trabalho, com as suas aulas,
com seus familiares, com as pessoas que ama e estender a mão, porque nós estamos em tempo de grande ruptura e mudanças em toda a nação e no mundo. Há um movimento de mudanças que foi acelerado. E quando se acelera, gera confusão. E confusão, na minha modesta opinião, aos 42 anos, e não é uma brincadeira, porque eu já sou um homem de meia idade, sim, um brasileiro médio vive até 76 anos, tenho maturidade para falar que nós temos que ter calma nesses momentos de dificuldade. Nós estamos em tempos de ruptura, esse sentimento que todos estão de medo, com o emprego e etc e tal, é justo e correto. Então, o que faremos com a nossa época e com o momento que o destino nos proporcionou? Esse é o grande ponto. A tecnologia da informação, como diria Eduardo Giannetti, o grande economista, eu li uma entrevista dele faz coisa de umas 2 semanas, ele usou um termo que eu achei magnânimo. Ele disse o seguinte: a tecnologia da informação é o serial killer dos empregos. Nós vamos viver morte de grandes empregos e um grande problema social onde os stakeholders, ou o que significa? Governos, empresas, sociedade civil vão ter que cumprir o seu papel. Já é uma realidade. Eu tenho dados estupefantes, para não falar. E o que se reflete em Santos, na Baixada e no país. Eu estou falando aí, um país, o FMI, que é um órgão internacional, ele já falou que o Brasil vai ter um declínio do PIB de 9,1. É o maior da história. Em 1980, nós tivemos menos 4,3, é um dado público. Significa que mais da metade da população, hoje, mais de 20 milhões, e antes da pandemia, algo do tipo 13 milhões, estão desempregados. Passo a pergunta aos meus amigos, aos meus colegas: o que faremos para enfrentar esse grande momento histórico que estamos vivendo? É isso que eu quero saber agora também, para a gente trazer para reflexão e para a gente aqui pensar junto. Muito boa reflexão. Aliás, deixa eu só, antes do Célio responder aqui, deixa eu colocar aqui o Osiel Carvalho, do bairro. Na verdade, ele é da Praia Grande. Ele manda aqui uma mensagem, mais ou menos assim: estou muito impactado com tudo que está acontecendo. Robótica, inteligência artificial, realidade aumentada, Big Data. Meu Deus, eu não sei para onde correr. Mensagem aqui do Osiel Lopes, que participa conosco da Praia Grande. Célio, aproveitando então a deixa do Sidney, né? Mas a pergunta aqui, ou a colocação aqui do nosso amigo Osiel, o que a gente pode passar aí para o nosso público ouvinte, o webnauta aqui que está conosco, né? E que está sendo impactado, né, por tudo isso, como o Osiel acabou de passar aqui para nós, Célio. Então, o Sidney estava falando e eu estava viajando, até porque o Sidney fala muito bem e é muito pontual. Eu lembrei de Valdir Torcoso Pérez, que ele dizia que o medo é a força motriz desencadeante ou inibidora da ação, né? E nós estamos vivendo esse momento de muito medo, de muita insegurança do que está para acontecer, né? Valdir Torcoso Pérez, o Sidney sabe quem foi esse jurista, né? Então, assim, a gente está falando muito do problema, né? E o grande problema, sendo redundante, é achar as soluções, é saber perguntar, né? A gente vai ficar chorando ou nós vamos vender lenços, né? Ah, mas isso é fácil. Muitas profissões deixarão de existir, mas quantas outras começarão a existir que ainda não estão nem previstas? Li matérias a respeito disso. Inclusive, se for pensar num aspecto negativo, a advocacia é uma das profissões que está fadada ao término, tá? O que eu estou falando não é brincadeira, é uma matéria da Inglaterra, depois eu até preciso achar isso para colocar. Não vai existir, óbvio, uma coisa mais de assessoria, alguma coisa nesse sentido, mas como a advocacia é hoje, ela vai deixar de existir. Hoje tem um monte de startups, tem um monte de coisas sendo criadas, e aí eu vejo que a OAB também puxa um pouco para esse lado, não está olhando, acordo legal, acordo isso, acordo aquilo, tirando muito dos advogados da situação. A gente está tendo uma série de problemas, mas o que vai ter que ser feito? No caso do advogado, vai ter que se reinventar. O que vai ter que ser feito com quem está numa situação difícil? Vai ter que se reinventar. É a disrupção que fala, nós estamos vivendo um momento disruptivo. Acabou, as coisas não serão mais como eram antes. Não as pessoas, porque eu estou escutando muito assim, depois da pandemia, o ser humano
vai mudar. Não, foi só abrir no Rio de Janeiro os botecos, que todo mundo tirou máscara e que espera. Então, não é o ser humano, esquece isso. É você que quer mudar, eu que quero mudar, o Sidney, o Ronaldo, o Rogério, nós queremos mudar, nós queremos fazer alguma coisa diferente, porque nós estamos aqui, de alguma maneira, colocando a cara para bater, dando a nossa opinião, sendo elogiado ou criticado, né? Então, a questão é essa, a gente está num momento de disrupção, de uma série de mudanças definitivas, né? E de uma maneira acelerada, que é o que eu falei no começo. Quem não tiver de olho nisso, quem ficar com medo vai imobilizar, né? E quem tiver a coragem vai conseguir andar adiante. Não que não existirão, minha mulher até fala com muita propriedade, não é momentos difíceis, são momentos desafiadores. Nós estamos vivendo momentos de muitos desafios. Né? Então, eu acredito que é muito por aí. Vai deixar de existir um monte de coisa, mas vai ser inventada tantas outras profissões e assim por diante. Tá? Essa é a minha opinião a respeito desse árduo tema. Olha, Ronaldo há de concordar. Eu só vou fazer aqui uma entrelinhas aqui, Ronaldo. Em cima do que você falou no início do nosso programa, né? Nós somos prova viva disso, né? Nós éramos um programa de rádio, né? Ou seja, para você ouvir o nosso programa, é pelo dial do rádio, né? E hoje nós não estamos mais no dial, nós estamos aqui na web, né? Estamos utilizando a inteligência artificial para continuarmos seguindo, vivendo, fazendo programa, né? Trazendo aqui informação com entretenimento para vocês. Eu estou dando um exemplo prático, né? Aqui do que pode acontecer, né? Do que vai acontecer e do que já está acontecendo. Não é isso, meu caro Ronaldo? Não, mas é isso mesmo, né? A minha fala na abertura do nosso programa foi justamente nisso, né? Esse é o melhor, na esteira das considerações do Célio, né? Que eu disse que nós, esse período, depois o Sidney vem e reforça isso exatamente, né? Que neste caminhar agora da pandemia, nos últimos 4 meses, nós já nos adiantamos pelo menos, no mínimo, 2 anos, praticamente, do que nós teremos mais à frente. Só as plataformas hoje de comunicação, de reuniões virtuais, a comunicação de modo geral que nós estamos vivendo. Eu tenho aplicativos hoje que eu jamais imaginei para estar participando de algum programa de rádio, de TV, etc., reuniões de trabalho, eu nunca imaginei que teria. E eles estão aí. Agora, vejam, meus amigos, vamos pegar isso, que é esse momento. Imaginem, daqui a 6 meses, pelo menos, como já serão esses aplicativos, eles já terão evoluído. A verdade é essa. Talvez nós estejamos daqui a alguns meses fazendo um programa, nós estamos utilizando esse aplicativo, e daqui a alguns meses nós teremos uma outra configuração, tá? Que nós estaremos realizando esse programa, né? Então, veja, esse é um aspecto. Por outro lado, por isso que eu volto a frisar e destacar a necessidade de preparar as pessoas, em especial o jovem. Eu costumo dar um exemplo aqui, que eu fiquei impactado há coisa de uns 3 anos atrás. Quando eu assumi o Departamento de Empreendedorismo e Emprego da Prefeitura de Santos, nós fomos buscar algumas parcerias para a geração de emprego junto com uma qualificação profissional. E eu tive uma reunião com uma empresa, e a empresa ela oferecia lá alguns cursos para que o jovem tivesse contato com a informatização, com o uso de um computador. Eu me tomei de surpresa e falei assim, mas o jovem de hoje nosso não conhece isso, de usar aí o Word, né, as ferramentas do pacote Office. Eu fui impactado pela empresa. Não, infelizmente não. O jovem sabe usar o smartphone, o celular dele ele usa, mas uma grande maioria, quando nós colocamos aqui na empresa, para que ele possa utilizar-se de uma plataforma, de um pacote Office, nós temos extrema dificuldade. Então, o primeiro passo nosso, que nós precisamos na nossa parceria, é poder dar uma capacitação ao jovem nisso. E eu comecei a ir mais além. Mais à frente, nós fizemos um curso, um convênio com o Estado de São Paulo, sabe para quê? Controlador de acesso. E o controlador de acesso, ele tem que ir no computador, gente, porque ele tem que tirar aquela foto, ele tem que jogar no arquivo. Então, necessidade de educação, capacitação e qualificação. Nós estamos num momento muito difícil, estamos. Célio, concordo com você, não vai ter um ser humano melhor nenhum
Esquece isso. Isso é coisa de filósofo, coisa de antropólogo. Não vai ter ser humano nenhum. O exemplo está aí. A verdade é essa. O ser humano vai continuar com as suas próprias neuros, depressão, tristeza, vingança, ódio e tudo mais, né? Estamos criando isso sim. Está criando uma horda de revoltados. Isso eu já tenho percebido, tá? E as pessoas começaram a ficar muito doentes. Então, não é que eu seja um cético, né? Mas eu não acredito, infelizmente, né? Até porque algumas pessoas sequer se comportam com um conceito efetivo de cidadania, não conseguem ver isso. Mas vamos lá. Uma outra coisa, o Sidney citou aí a grande recessão que nós tivemos na década de 80, que chegou a 4,3%. 2015, 2016, nós chegamos quase a isso, as duas deu 7 e pouco, e essa é muito maior. E cada vez que a gente tem, nós vamos bater, infelizmente, o desemprego para setembro em torno, e só não foi maior até agora, porque a medida provisória 936, ela conseguiu reduzir a jornada de trabalho e ela possibilitou o quê? Uma estabilidade do emprego. Quando isso acabar, nós vamos ter um desemprego muito maior. O desemprego vai passar a chegar a 16 milhões facilmente. Somente o setor de bares e restaurantes, cerca de 40% deles não retornarão mais à sua atividade. Por quê? Algumas empresas não tinham estoque, não tem capital de giro, não tem nada. Porém, apesar de tudo isso, eu vejo que se o Brasil tiver um pouco de juízo, tá? Um pouco de juízo, nós temos que dar condições de segurança jurídica para investimentos, coisa que a gente não consegue estar dando. Segurança jurídica é que vai dar estabilidade para o negócio. Se nós não tivermos aí linhas de crédito convidativas para investimento, nós vamos demorar a sair disso daí. Por quê? O Brasil tem uma diferença, isso é o lado otimista que eu vejo. Nós temos aqui uma diferenciação muito grande de grande parte do mundo, tá? Nós temos hoje um agronegócio que, embora sejam commodities que têm um vasto valor agregado, ela continua ainda gerando possibilidade de emprego, inclusive na agroindústria, né? O Brasil hoje alimenta 1 bilhão e 400 milhões de pessoas no mundo com o nosso agronegócio, fora o Brasil, com possibilidades de rapidamente chegarmos a 2 bilhões. E na esteira de tudo isso, o Brasil é um país que precisa fazer muito de infraestrutura. Eu sou um defensor contínuo, sou aguerrido nisso, que nós precisamos preparar o país para o crescimento, tá? De tal sorte que essa infraestrutura, esse agronegócio, é que poderá nos ajudar se tivermos juízo, se o governo se pautar, dando segurança jurídica e linhas de crédito. Por quê? O Brasil precisa de estradas, portos, aeroportos, rodovias, hidrovias e saneamento. Tivemos uma boa notícia recente, esse novo marco regulatório de saneamento que possibilitará a injeção de recursos. Então eu vejo que nós vamos perder, mas nós só vamos dar condições se nós darmos educação e qualificarmos a mão de obra. Isso é importantíssimo. Só que nós temos uma dificuldade agora também, que é nesse novo momento. Nós estamos preparando aí uns cursos presenciais na Prefeitura de Santos e não vamos poder fazer. A possibilidade de nós fazermos isso somente para setembro, outubro. E aí nós temos que buscar o quê? O meio digital. E o meio digital, algumas pessoas, por incrível que pareça, não têm condições de você fazer um curso online ainda. Seja por falta de dados que sejam confortáveis, aliás, de transmissão de dados através de linhas de suporte de internet, e seja até mesmo uma plataforma onde vai trabalhar. Muito bem, 7h40 da noite dessa quarta-feira, como já era esperado, muita gente participando, muita pergunta chegando aqui. Eu vou ler uma pergunta agora para o Sidney aqui do nosso WhatsApp, e depois disso eu vou abrir aqui o espaço para o pessoal que está no Facebook também, participando conosco, tá? Então, o Sidney, uma participação aqui do Carlos Augusto Nogueira, ele é do bairro da Ponta da Praia, ele faz uma pergunta aqui interessante. Ele coloca assim: apesar dos empregos do futuro, milhares de postos de trabalho deverão ser extintos, já que a indústria 4.0 poderá aumentar a produção sem precisar criar novos postos. Nesse cenário, o abismo entre quem tem baixa qualificação e alta qualificação aumentará, o que pode criar maior desigualdade social. Como comandar ou como cuidar desse desequilíbrio entre a baixa e a alta qualificação? A mensagem aqui do Carlos Augusto Nogueira, do bairro da Ponta da Praia.
Bom, o Carlos Augusto, aí eu pego o gancho, boa pergunta, porque ela está muito ligada, está ligada à realidade que nós estamos passando. E aí eu pego o gancho com o Ronaldo, que é pontual. Nós precisamos cada vez mais qualificar as pessoas. Veja, se eu puder dar uma dica, e falar assim, qual que é a grande dica como professor e advogado que você passa a todos os seus alunos, a todos os jovens, a todas as pessoas que estão vivendo esse momento. Como eu disse, nós não escolhemos o nosso destino, o destino nos trouxe nesse momento. Eu diria para estudar. Opa, parece que o áudio aqui dele... Estudar, investir voltou. em... Oi, certo? Voltou, Sidney. Pode falar. Vamos lá. Tá. Isso faz parte, pegar só um ganchinho, isso é normal, estamos todos nos adaptando a uma realidade, né? Daqui 6 meses está melhor, Sidney. Oi? Daqui 6 meses vai estar melhor, pode estar certo, vai evoluir rápido. Vai estar melhor, pô. Perdão, eu não vou pegar o raciocínio da resposta, mas... Tá cortando. A Arnet 5G, que tem 13... Sidney, infelizmente, está cortando. Está cortando o seu áudio. Eu vou pedir licença para o Sidney para passar para o Célio. Célio, você pode dar um gancho aí? Espera aí, vamos ver aqui que o Sidney vai voltar. Não, vamos ver se ele volta. Não, pode seguir, Célio, por favor. Não, é pegar a carona, como o Sidney estava dizendo, na própria asserção do Ronaldo. Né? Educação, o aprimoramento, não vai ter outra maneira, né? De se mudar o estágio que a gente já está vivendo. A gente não vai começar a viver o desemprego já está aí, as coisas já estão acontecendo, hotéis. Oi, Sidney. Não, vai que eu tô arrumando aqui. Tá, não, então é exatamente isso, é trabalhar na qualificação profissional, senão... o que eu vou fazer? Está deixando de existir postos de trabalho. Vão existir outros, vai se qualificando, vai se aperfeiçoando. E outra, trabalho é uma coisa que eu sempre falo, eu sempre bato nessa tecla. Trabalho, autoconhecimento. O Ronaldo acabou de falar, é depressão, o ser humano não vai mudar por causa da raiva, da depressão, disso e daquilo. Exatamente isso. A pessoa precisa se autoconhecer. A gente está vivendo cada vez mais um momento que como é que eu vou encarar o mundo se eu não sei nem me encarar direito? Como é que eu vou encarar a dificuldade que está lá fora se eu não sei encarar a dificuldade que está dentro de mim, né? Então, assim, a necessidade de aperfeiçoamento aí, ela é profissional, mental, emocional, espiritual, ela é toda. O ser humano cada vez vai ter que entender mais que ele tem que ser um ser completo, não vai dar mais para ficar como está, não dá mais para ser um fantástico profissional, mas não sabe se relacionar com ninguém. É isso que vai ter que entender, porque muitos dos empregos que se perdem também é em virtude disso, né? É a total falta de relacionamento, de não saber se colocar em algumas situações, em saber engolir o sapo não pelo valor nutritivo dele, né? Então, já por aí vai. Mas volta ao Sidney aí para ele finalizar o pensamento. Vamos lá, Sidney, completa aí seu raciocínio, por favor. Então, mas voltando, então cabe agora essa questão da capacitação, todo o povo, principalmente os governantes, porque eles têm a chave do cofre, a chave dos processos da gestão pública. Quem tem que estar à frente desse processo, amparando principalmente as pessoas que estão do lado mais fraco da corda, é o poder público em todas as suas esferas. Trabalhando e projetando o que vem para acontecer. Porque é inexorável, ninguém vai mais voltar atrás. Essas mudanças, elas são reais e elas vieram um impacto muito grande. Eu digo que a quarta revolução industrial, ela é um deságue natural da terceira, que começa na década de 80. O problema é que ela tem 3 pontos cruciais que impactam diretamente todo o nosso povo. O primeiro é a velocidade. Ninguém esperava que isso acontecesse de uma forma tão forte, mas o mundo está conectado de uma forma geral em várias tecnologias. O segundo ponto é a amplitude e profundidade do que aconteceu. E a pergunta não é o que vamos fazer, como vamos fazer, mas a grande pergunta que nós temos que fazer é quem somos nesse momento. E aí vem de novo a responsabilidade de quem tem o poder de fazer o bem. Cabe aos nossos políticos cumprir a sua principal e primeira função, que é organizar as questões de Estado, município, Estado, governo federal, e trazer políticas públicas que amparem, sim,
quem está do lado mais fraco, os mais necessitados, os mais frágeis, e do outro, investir na capacitação, porque quem não se capacitar não vai se estabelecer mais no mercado. Uma pesquisa recente mostrou que na Alemanha, quem perdeu mais empregos foi quem? As profissões mais simples. É óbvio que nesse momento nós estamos tendo grandes mudanças. Basta você entrar num aeroporto, você entrar, por exemplo, fazer uma viagem, já há tempos, que você compra coisas sozinho, faz seu check-in sozinho, despacha sua mala sozinho. Há 10 anos você tinha pessoas que lhe amparavam nisso. Que lado bom, bacana, moderno. As passagens não diminuíram um centavo sequer e você simplesmente perde empregos. E isso em cadeia é preocupante. O terceiro ponto da revolução, da quarta grande revolução industrial, o impacto sistêmico. Nunca na história houve um impacto tão grande em tantos locais do mundo. Veja, eu estou falando de impacto em governos, cidades, países, sociedade civil, indústrias, tudo está se modificando. Eu estava hoje no escritório, olha o que eu vou trazer para vocês, e descobri que a GM já patenteou uma invenção, simplesmente que os carros eles já vão trazer um sistema que vai mostrar numa eventual batida que qual velocidade estava, quem estava rápido, quem foi o culpado, quem não freou. Aí aquilo já vai ter um feedback do Sidney dirigindo nos últimos meses, sempre dirigiu com tranquilidade. Qual é a ideia da GM? Vender isso para seguradoras. Não vai haver mais discussão. E aí eu pego o gancho com o Célio. Os advogados, em algum momento, essas leads vão diminuir, porque já vai haver maneiras de provas pré-constituídas. A GM encaminha isso para as seguradoras, você já faz o acordo e faz o pagamento via TED. Quer dizer, são modificações tão gigantes. As aulas, as faculdades já estavam com dificuldade financeira na virada do ano. Isso é óbvio. Eu trabalho com direito empresarial, tenho que entender de economia e saber do mercado. Quer dizer, no momento em que você enxuga o processo, não tem gasto com luz, café, água, deslocamento do funcionário, você diminui isso de 100% para 30%, 40%, você trabalha à distância, você diminui mensalidades, mas ao mesmo tempo amplia o leque simplesmente de efeitos das faculdades. Quer dizer, todos os modelos de negócio estão em franca mudança, mas todos. Eu ficaria aqui 3 horas dando exemplos em cima de exemplos e tenho certeza que a pessoa que está nos assistindo falaria assim, caramba, eu não reparei isso, entendeu? E por que eu digo, para finalizar este ponto, que esta revolução, essa quarta revolução industrial, ela muda, porque ela faz uma fusão de domínios. Isso é o mais espetacular. Pela primeira vez na história da humanidade, é só pesquisar, é só ver a instrução que nós temos essa coisa magnânima e maravilhosa, que é a internet. Você junta as questões físicas, você junta as questões digitais e biológicas. Quer dizer, nunca foi alicerçado nesse ponto. Nada mais será como antes. Eu estou afirmando, baseado em estudos, conversa com grandes professores. Carlos Santos, um amigo meu, doutor em Cambridge, professor da Universidade de Porto, falou, Sidney, chegou um grande momento de cisão e mudanças. O desemprego virá, sim, em massa. Não é um problema do município nem do Estado. Nós temos que cumprir, nós temos uma obrigação, todos que estão aqui, de fazer o que deve ser feito para salvar gerações. Eu me preocupo como advogado, como professor, como estudioso da economia, que advogados empresariais, em primeiro momento, devem dominar a economia. Eu tenho alertado clientes no escritório, alertado alunos, são tempos difíceis. E não me venham dizer, ele é um pessimista. Sempre aprendi que um pessimista nada mais é que um otimista bem informado. Está na nossa cara. Eu só quero, desculpa me alongar, mas só um ponto. Fórum Econômico Mundial. Eu peço licença aos amigos, mas só para fechar a gravidade da coisa. Se vocês entrarem agora, quem está nos assistindo na internet, está lá, relatórios. Fórum Econômico Mundial é uma instituição criada na década de 70, certo? Que hoje junta a sociedade civil, iniciativa privada, público, governantes, os stakeholders, os poderosos do mundo. Relatório que foi publicado há uma semana. Vai vir, nos próximos 18 meses, a maior preocupação desses gigantes da indústria. Primeiro, o alto desemprego. 70% está preocupado com isso. Segundo, a quebra em massa das grandes e pior, médias e pequenas empresas. Eu li isso e penso o quê? E terceiro maior medo, a volta da pandemia, que já existe gente comentando que pode haver uma segunda onda. O Brasil não aguenta uma segunda onda. O Brasil não aguenta.
A nossa nação, que não é rica, não aguenta. E quando a fome bater na porta de cada um dos cidadãos santistas, do Estado de São Paulo e brasileiro, não vai sobrar pedra sobre pedra. Não tem como isso é um fato. Se você pegar a maioria das guerras, começam por fome. Guerra civil, primeiro, do que ideologias. As pessoas mentem, né? Te lê alguns livros, na ideologia é nada. Você pega uma Revolução Francesa, foi muito mais fome do que qualquer outra coisa. Historicamente, existem grandes livros que retratam isso. Certo? Então, eu trago para vocês, entrem lá, tá lá. Quebra de pequenas e médias empresas. O que significa isso? Traduz, Sidney, aqui para nós, para quem está vendo. Significa que 90% das empresas do Brasil vão para o buraco. Numa economia que já estava... O que a gente faz? Esse eu deixo a pergunta. O que faremos no momento de grande preocupação? Para finalizar, afirmo também, nem sentimos ainda a dimensão da crise. Porque o Ronaldo foi perfeito, foi o Ronaldo que falou. E o Célio também. Vejam vocês, estamos aqui há mais de 100 dias, desde que começou essa parada. Então vamos lá. Você tem 13º, que foi adiantado para grande parte dos brasileiros pelo governo federal. Você tem seguro-desemprego, que está na praça ainda, 4 meses. Você tem essa ajuda do governo, que fez muito bem. Parabéns ao Paulo Guedes e ao presidente da República. Porque eu critico o que é errado e digo e relato positivo. Pensou no povo. Parabéns à Caixa Econômica Federal, que ninguém fala, que num tempo incrível, com todas as dificuldades, está colocando dinheiro no bolso de quem não tem o que comer. Então, veja, é um movimento histórico muito grande que vai gerar preocupação para nós. Porque as empresas estão quebrando e quando passar esses efeitos, imagina um Natal sem 13º. Com a palavra, os comerciantes e os empresários. Bem, gente, só para... Você falou da pequena empresa, 60% dos empregos de carteira assinada que o cidadão tem lá suas férias, fundo de garantia, vem dessas empresas. Então, você já vê a dimensão do estrago do que virá por aí, né? Nós já temos a exata dimensão disso. O que eu vejo agora, você citou bem, Sidney, o seguinte, eu tenho disso também, eu sou um crítico a algumas ações, principalmente do governo federal, porque você fez a reforma da Previdência e perdeu essa oportunidade de fazer outras coisas lá atrás. Reforma administrativa, que é necessária, muito necessária para a gente poder ver essa estrutura do Estado, e reforma tributária. Não vamos ter tempo de fazer mais nada disso, vamos ter que criar planos emergenciais para poder sobreviver. Mas a ação do benefício emergencial do governo foi essencial, trabalhou muito bem. A medida provisória 936, que reduziu a jornada de trabalho e garantiu, pelo menos, estabilidade de emprego, minimizou os impactos. Só que isso tem um fim, vai acabar. Então, a necessidade agora de quê? Não há saída para uma coisa, tá? Renda básica. Isso não vai ter jeito. O governo vai ter... O problema é recursos. Onde nós vamos arrancar recursos, né? Nós não temos mais hoje a nossa estrutura fiscal, e você é um advogado, e o do Célio também, são advogados, trabalham nessa seara, principalmente do direito empresarial, que logicamente tem todo um entendimento a respeito. Nós não temos mais espaço hoje para impostos no Brasil. Já temos uma carga tributária brutal que ela inibe o desenvolvimento e as empresas, né? Então, já está se falando de nós resgatarmos uma nova CPMF através de ITF, né? Que teria uma nova denominação. Não cabe, é impossível, né? Então, eu só vejo uma saída aí, rápida. O governo vai ter que pensar muito bem que reservas nós temos externas aí, cambiais ainda, nossas reservas, de que nós vamos poder utilizar disso daí. E vejo, por outro lado aí, que nós vamos ter que ter investimentos rápidos em infraestrutura. Eu não sei se o programa Pro Brasil, que está sendo desenvolvido lá, foi muito criticado por uma parte do governo, e outra parte defende, que é o Rogério Marinho, lá o ministro do Desenvolvimento, e mais uma ala dos militares, né, que seria um resgate, talvez, do milagre brasileiro dos anos 70 lá, se isso seria o momento de ser aplicado. Mas alguma coisa rápida tem que ser pensada nesse sentido para que nós possamos ter respostas rápidas. A nossa indústria, rapidamente, estamos chegando no fim do programa, vejam que a nossa indústria, no que nós perdemos, a nossa planta industrial brasileira, ela vem caindo desde 2009 de forma absurda. Nós perdemos 10% entre 2009 e 2018. Praticamente ela foi embora. E a gente não conseguiu resgatar isso. E agora nós estamos mais uma vez para o buraco. Quer dizer, então, vai precisar mais do que nunca da presença do Estado. Embora nós tenhamos uma concepção de um liberalismo econômico na cultura do governo, né?
Não, nós vamos ter que rever todo esse princípio de liberalismo econômico para uma presença maior de Estado, para socorrer. Porque alguém falou no programa, acho que foi o Célio, ou foi você, Sidney, com relação as pessoas que têm menos preparo profissional vão perder mais. Então, você vai estar aumentando esse espaço entre aqueles que menos têm e os que mais têm. Isso, presença do Estado, vai ser essencial. Não há saída para isso. Muito bem. Olha, gente, o Eduardo Augusto, ele participa conosco, ele está lá em Campinas, né? O Sidney citou aí o relatório do Fórum Econômico Mundial, e ele manda aqui, olha, segundo esse relatório do Fórum Econômico Mundial, até 2020, a automação deve eliminar 7 milhões de empregos industriais nos 15 países mais desenvolvidos. Uma preocupação e tanto para os governantes. Eduardo Augusto de Campinas. Deixa eu rapidinho... O Brasil está entre esses 15. E o Brasil está entre esses 15. Está entre os 15, exatamente. Com certeza. Deixa eu privilegiar rapidinho aqui o pessoal do Facebook. Marco, coloca aí na tela para nós, pelo menos para a gente dar uma boa noite aqui para o pessoal, né? Agradecer aqui a participação, a presença aí de todos. Eu vou começar agradecendo o Ronaldo Clemente, nosso amigo aí, ó. Boa noite a todos. Gente, boa feliz. Noite, Renato Visca, perdão, boa noite para você também, Renato. Renatão, participação. O Rafael de Moura Campos, só férias. Ô, Rafael, eu sabia que hoje eu botei 3 férias aqui e uma hora ia voar a coisa, né? Como for. Obrigado, viu, Rafael, pela participação. Ana Lúcia Teixeira também, sempre participando conosco aqui. Boa noite a todos. Boa noite para você também, Ana Lúcia Teixeira. Alfredo Fernandes Nogueira também, boa noite a todos. Obrigado, viu? Vitória Ramos também participando conosco. O que mais? A Solange Lucena. Ex-presidente do Nurex. Opa, Solange, grande abraço. Olha a outra Nurex aí, a Kátia Prado. Opa! Diretora pedagógica do Nurex. Bacana. A Carolina de Moura Campos também participando conosco. Obrigado, viu, Carol, pela participação. Soraya Cunha aqui também participando. Obrigado, Soraya, pela sua participação. Tem mais aqui, o Ronaldo de novo aqui. Parabéns a todos. Sempre muito bom escutar, aprender, degustar sabedoria com grandes professores, profissionais e estudiosos. Pois é, Ronaldo, somos privilegiados, né? Em termos aqui 3 grandes homens profissionais. Gente, olha assim, ó. Eu tenho muita pergunta aqui ainda no WhatsApp e, infelizmente, a gente vai ficar devendo, mas eu vou conversar com os nossos 3 amigos aqui fora do ar e eu vou propor aqui para que a gente tente voltar aqui talvez na próxima semana, a gente conversa fora do ar, para a gente retomar o assunto até pela quantidade de perguntas que a gente recebeu aqui, da nossa audiência hoje. Isso denota a importância do assunto, está todo mundo ligado, está todo mundo preocupado, está todo mundo querendo aprender, e eu acho que seria muito bacana se nós pudéssemos voltar aqui novamente na semana que vem, que seja, a gente vai conversar depois fora do ar, para que a gente retome aqui o assunto, tá bom, gente? 1 hora voa mesmo, né? Então, eu vou começar aqui agradecendo mais uma vez a participação do Ronaldo, né? Ronaldo Ferreira, chefe do setor do Departamento de Emprego e Empreendedorismo da Prefeitura de Santos. Ronaldo, obrigado mais uma vez pela participação. Certamente você estará conosco aqui na próxima semana. Um abraço. Rogério Amador, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Sidney Vida, foi um prazer compartilhar com você essa rodada de debate. Célio, meus parabéns aí pelo teu trabalho no Nurex aí, excelente trabalho, tá? Toda a tua equipe, todo o pessoal de lá, tá? E foi mais uma vez partilhar com você também essa discussão. Grande nível, saio muito feliz, muito satisfeito. E os nossos amigos que nos acompanharam aqui, agora, pelas nossas plataformas digitais de modo geral, né? Vai aí o meu abraço aí, espero que vocês tenham realmente aproveitado esses momentos que nós tivemos aqui. Eu aprendi muito também e dei um pouquinho do que eu posso contribuir aí. Grande abraço a todos. Com certeza, Ronaldo. Obrigado, viu? Meu amigo Célio Dias Salles, obrigado mais uma vez pela participação. Tá feito o convite ao vivo e depois a gente conversa aqui fora do ar para a gente marcar aqui a sua próxima presença aqui, volta aqui ao programa. Obrigado, viu, Célio? Só uma correçãozinha, você falou 3 homens que pensam que não sei o que, somos 4, tá? Porque você que conduz isso com mais. A gente só comanda. Não, e assim, grande legal, uma oportunidade, um próximo programa, porque a gente tratou muito do problema, né? E seria um desafio nosso falar das soluções,
né? Não que a gente tenha, obviamente, a solução do problema, mas debater a respeito um pouco do positivismo, né? Porque a gente trabalhou muito na realidade, e a realidade ela é dura demais, né? Mas vamos ver se a gente consegue, aí, numa próxima oportunidade, achar algumas soluções aí, algumas situações positivas, né? Ronaldo, um grande abraço, como eu falei, debutei, foi ao vivo, eu te conheci, um cara fantástico, sou seu fã, não falo isso para agradar, porque eu, com 49 anos, eu já passei dessa fase de querer agradar as pessoas, eu só falo o que o meu coração pede para eu falar, e o Sidney Vida, que é um irmão, né, a gente trabalhou junto quando eu coordenei o curso de Direito da UniBR, e dali nasceu uma grande paixão, né? Só não tem sexo, porque nós, graças a Deus, gostamos das mesmas coisas, mas é um carinho, é um amor de outras vidas, é um cara fantástico. Você, Rogério, é um grande líder aí para mim, um paradigma, você sabe muito bem do que eu estou te falando, me ajudando demais aí, tá bom? Um grande abraço e, mais uma vez, obrigado a todos que assistiram o programa aí. Muito obrigado. Obrigado, Célio. Sidney Vida, depois dessa declaração de amor, Sidney, eu tô até meio... Não sei nem como é que eu vou falar com você agora. Mas... A minha frase... Sidney, é brincadeira... Né, Célio? Seu lindo! Seu lindo! Sidney, brincadeiras à parte, foi muito proveitosa a sua participação. Tá feito o convite ao vivo, depois a gente conversa fora do ar, obviamente, né? Mas obrigado aí pela sua participação, né? A audiência melhorou muito, viu? Eu acho que eu vou colocar você aqui toda semana também aí, para estar ajudando a gente aqui também, tá bom? Obrigado, viu, Sidney? Obrigado, Rogério, obrigado, Célio, obrigado, Ronaldo, pela oportunidade. Eu acho que é muito bacana poder esclarecer. Eu sempre costumo dizer, né, para os meus alunos, para a turma, que assim, o melhor orador, quem me ensinou isso foi Sócrates, é aquele que fala com o coração. Peço desculpas aqui se um pouco eu me altero, porque eu estou sentindo que são momentos difíceis. Se a gente tem a possibilidade de estar aqui, eu sou professor muito controlado, mas aquela coisa, eu vejo o que está acontecendo e sinto a emoção e me coloco, sinto a empatia do povo, que não tem dinheiro para comprar nenhum gás, quando custa R$90. Mas, enfim, para terminar, para matar mesmo, simplesmente eu acho assim, gente, são tempos difíceis e se eu puder deixar, a gente pode fazer um outro programa para falar dicas positivas, mas eu falaria de tudo que eu falei, frugalidade nos gastos para qualquer pessoa, certo? Sangue frio, são tempos de perdas, inclusive, infelizmente, de vidas de parentes queridos por causa da pandemia. Deixo aqui meu carinho, minha consideração, meus sentimentos a quem teve algum ente, algum amigo, algum familiar que por causa dessa peste, dessa pandemia, perdeu. Então temos que ter coragem, sobriedade, determinação, cumprir o nosso destino, que nós vamos passar por isso. Nós vamos ser fortes e junto, como povo, abraçar o destino e crescer. Certamente vamos melhorar. Muito obrigado pela oportunidade. É isso. Obrigado, Sidney. Obrigado a todos vocês que participaram aqui do nosso programa, seja pelo Facebook, seja pelo WhatsApp, né? Nosso agradecimento. Amanhã estaremos de volta a partir das 19 horas, 7 horas da noite, também com convidados especiais, sempre com muita informação e entretenimento. Olha, eu vou fazer aqui uma dica para você. Vale muito a pena depois, né? Dá uma parada, vai tomar uma água, vai comer alguma coisinha, depois vai lá no YouTube e reveja esse programa, né? Veja novamente o programa, porque realmente foi um programa de muita qualidade aqui e vale a pena você assistir de novo. Você que perdeu alguma coisa também, vai lá no YouTube, está aí na tela, programa Sem Pauta. Gente, mais uma vez, muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã às 19 horas. Valeu!